meu nome é Camila, faço parte do Centro Técnico do Grupo Medical Sun. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia de CO2 fracionado, o EGON. O laser EGON é uma tecnologia de laser CO2 fracionado e possui 10.600 nanômetros de comprimento de onda. Com essa tecnologia, conseguimos atingir até 60 watts de potência. Uma das características dos lasers fracionados ablativos é gerar porções de microcanais de lesão na pele. Isso faz com que a recuperação do nosso paciente seja muito mais rápida, porque nós temos zonas de intervalo entre agressão e tecido íntegro. Com a nossa tecnologia, dispomos de diferentes modos de trabalho. Então, como a gente observa aqui, temos diferentes ponteiras que podem ser utilizadas. Elas estão divididas em grupos de atuação diferentes. Então, nós podemos utilizar o modo fracionado, tanto quando queremos um resurfacing ou um tratamento corporal para uma cicatriz, por exemplo, como o modo contínuo, em que a área médica, então, pode atuar promovendo cortes teciduais. Dentro do modo contínuo, com a ponteira de corte, nós podemos, além de fazer sulcos no tecido, promover micropontos de perfurações. Temos também o modo íntimo, que foi desenvolvido para ser utilizado de maneira introdutória no canal vaginal e também na parte externa da região íntima, sendo a parte externa podendo ser utilizado tanto no paciente masculino como feminino. Agora vamos falar um pouquinho sobre o gráfico de absorção. Então aqui no gráfico que vocês conseguem observar na tela, nós temos a água, a melanina, a hemoglobina e o esmalte de dente. Então a gente consegue observar que um comprimento de onda de 10.600 nanômetros atende muito bem as regiões com água no tecido. Então a afinidade maior desse tipo de laser é a água. Então quanto mais hidratada estiver a pele do seu cliente, melhor serão os resultados. E isso também nos conforta em questão de casos de hipercromia pós-inflamatória. Como a nossa afinidade não é com os pigmentos, nós temos uma chance muito menor de causar uma intercorrência no nosso paciente. Claro que nós devemos sempre nos atentar às dosimetrias sugeridas dos nossos guias clínicos e protocolos, porque já são protocolos testados e muito seguros. O resurfacing ablativo é uma proposta muito interessante quando nós temos uma demanda de pacientes com envelhecimento acentuado. Então, clientes que já têm um fotodano elevado, linhas estáticas presentes, um paciente que precisa realmente de um tratamento de renovação da pele. Então, essa tecnologia, por ser uma tecnologia mais agressiva e por termos a possibilidade de utilização em muitas regiões da face e do corpo, se torna uma tecnologia que ela nos proporciona ter uma gama muito grande de pacientes. Então, pensando no número de aplicadores que a gente tem e as possibilidades que a gente pode fazer com a tecnologia, é uma tecnologia que nos traz uma lucratividade muito rápida pelo nicho de pacientes que nós podemos atingir. Então, se a gente for pensar, a gente pode atuar em estrias, atuar em nivelamento de cicatrizes, promover rejuvenescimento, promover clareamento de pele, podemos fazer drug delivery, podemos promover um corte cirúrgico, podemos fazer um atendimento íntimo. Então é uma tecnologia que nos possibilita muitas ações. Vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação da tecnologia. Sabemos que os tecidos moles, eles são compostos na média de 70% de águas e proteínas estruturais. Então, quando temos um laser com afinidade com a água, que o seu cromóforo principal é a água, nós conseguimos ter sucesso na nossa aplicação. Então, essa vaporização proposta pela tecnologia, juntamente com essa interação com a água, é o que vai nos causar essas zonas microtermais. Então, o termo fracionado da tecnologia quer dizer que em cada região atingida naquela marcação de pontos que depois a gente vai ver ilustrado aqui ao longo da aula, toda aquela região que ficou marcada com o fracionamento do laser, ela vai criar microcanais na pele.
Então isso faz com que eu promova uma renovação celular e eu tenha uma nova pele muito mais espessa, muito mais viçosa e rejuvenescida. A partir das dosimetrias utilizadas na tecnologia, podemos promover uma vaporização da epiderme e uma ablação da derme. Tudo vai depender de qual modo estamos utilizando, se estamos usando fracionado ou contínuo, e também as energias utilizadas. Falando um pouco sobre a ponteira de corte cirúrgico. A ponteira de corte cirúrgico, ela vai causar um aquecimento muito rápido no tecido, promovendo então a ebulição desses líquidos. Esse sulco que nós vamos formar no tecido, ele pode ir inferior a 1 milímetro. Então nós temos uma vaporização muito rápida da região. Então precisamos ter precisão na hora da aplicação. Então sabemos que quando queremos promover um sulco, vamos fazer essa aplicação em movimento. Um movimento muito detalhado e refinado, porque estamos fazendo um corte tecidual. E também vamos ter a opção de formar microperfurações. Então seria um modo corte utilizado como modo único, em que eu faço orifícios profundos no tecido. Aqui nós temos uma ilustração do que a gente espera do tecido na hora da aplicação. Então aqui a gente está ilustrando uma aplicação na face. Então eu observo ali todas aquelas marcações dessas microzonas. E é isso que eu espero. Então, se eu der o disparo e eu não atingir essa marcação no tecido, provavelmente essa energia está baixa para o meu cliente. Então, eu preciso observar esses micropontos marcados no tecido. O objetivo vai ser sempre tornar essa aplicação o mais homogênea possível. Então, eu preciso cobrir toda a minha área de atuação com os disparos e observar essa marcação. Aqui a gente entende também que a gente está no modo fracionado e aqui a gente consegue fazer uma correlação sobre a densidade. Então, essa densidade, ela nos fala sobre o espaçamento entre esses pontos. Essa distância, essa densidade de pontos nos fala sobre o resultado que nós vamos obter. Então, se eu tenho essa marcação de pontos muito próxima, um pontinho bem próximo do outro, eu vou ter uma agressão muito maior e eu também vou ter uma retração mais acentuada. Se eu deixo esses pontos mais afastados, por exemplo, 2 milímetros de espaçamento, eu vou ter um resultado também, mas eu não vou ter uma retração tão expressiva. Por exemplo, região de pálpebra superior. Se eu quiser promover um efeito blefaroplastia no meu paciente, eu vou ter que usar uma concentração, uma distância entre os pontos baixa, para que os pontos fiquem próximos. Então, com isso, eu vou ter uma agressão maior no meu tecido. Mesmo assim, eu sempre vou ter espaços vazios entre um ponto e outro, para que o meu paciente não sofra tanto ali no período de recuperação, a não ser que o combinado com ele seja realmente fazer um repouso. Aí, esse espaçamento entre pontos curto, meu cliente vai estar ciente de que ele vai precisar de uma recuperação posterior. Aqui nós temos uma nova ilustração que mostra os diferentes tipos de laser que nós podemos ter. Então, a figura A, ela nos mostra que nós temos um laser ablativo, daquele laser mais antigo, em que toda a camada de pele era afetada. Então, a minha recuperação, junto com o meu paciente, ela era muito lenta, porque todo o tecido foi agredido de forma global. Na figura B, a gente tem um laser que não é ablativo, então ele não vai remover a parte epidérmica, ele vai causar uma lesão mais interna, dérmica no meu tecido. Geralmente o laser ablativo é aquele que não vai ter downtime, o cliente pode fazer, seguir as atividades dele, no máximo ele vai ter que lidar com uma vermelhidão local. Na figura C, nós temos um resurfacing fracionado não ablativo. Então, o que vai acontecer? Eu também vou criar microcanais na pele e a minha recuperação, ela é em torno de 1 hora, a minha pele já se reestabeleceu. Então, a minha epiderme, ela vai ficar intacta e o meu cliente ainda vai também poder estar recebendo um drug delivery. Na figura D, é o nosso caso, um laser ablativo fracionado. Então, eu vou causar uma agressão intensa no meu cliente, mas eu vou ter zonas protegidas que vão poder enviar queratinócitos
para realizar essa reparação. Então eu vou ter uma agressão, eu vou ter um resultado bastante expressivo e de certa forma eu vou ter uma reação controlada, porque a minha pele não foi amplamente agredida de forma total. Então eu ainda tenho aqueles espaços vazios, como a gente ilustrou na figura anterior da pele, aquela marcação dos pontos e os espaços sem agressão. As principais indicações então para o uso da tecnologia vão ser incisões, excisões para remoção de pele, melhora então em quadros de estria, cicatrizes. Eu posso inclusive melhorar cicatrizes de acne, então toda aquela região de pele que ela vai ter um relevo, uma alteração de textura, eu posso estar utilizando. Todos os tratamentos de região íntima também vão poder ser atendidos tanto de maneira introdutória como a região íntima externa. E também consigo atender quadros de atrofia e incontinência urinária. Aqui então, nessa imagem, nós temos a ilustração de todos os aplicadores e suas possíveis usabilidades. Então, a primeira figura nos mostra a ponteira introdutória íntima, que seria essa. Ela vai emitir o laser numa angulação de 360 graus. E ela também tem uma régua que define o meu deslocamento dentro do canal vaginal. Essa ponteira ela é muito utilizada quando eu quero fazer uma retração do canal vaginal. Muito utilizada para pacientes que já passaram por parto normal e também clientes na menopausa. A próxima ponteira que a gente tem na imagem é a de 90 graus. A de 90 graus ela é muito utilizada para quadros de incontinência urinária. E ela também possui essa régua que ilustra pra gente o nosso deslocamento dentro do canal. Geralmente, a ponteira de 90 graus ela vai ser utilizada com o auxílio da flange, que é o que vai nos orientar para qual angulação estamos disparando. Aqui nós temos as ponteiras para áreas delicadas. Então, temos essa e essa aqui. São ponteiras que podem ser utilizadas mais nas regiões introitais e também regiões externas de áreas delicadas. Por exemplo, essa aqui eu posso fazer a utilização dela em área dos olhos ou também região íntima de lábios, porque o meu acoplamento na pele ele vai ser muito preciso. Aqui temos também a gaiola de utilização que pode ser combinada no uso com as ponteiras introdutórias. Essas, então, 4 ponteiras, elas têm a mesma coloração porque elas podem ser autoclaváveis e elas são utilizadas com a lente correspondente para elas, que possui também a mesma cor para facilitar a identificação. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ponteira de corte cirúrgico, que vai ser essa aqui, a 5ª ponteira que está ilustrada na imagem de vocês, e ela vai promover um corte preciso no tecido. E quando eu quiser autoclavar, eu vou fracionar ela ao meio e autoclavar somente a parte que fica próxima do tecido. A outra porção, a porção mais superior, eu não vou autoclavar porque ela possui a lente no seu interior. Essa é a nossa ponteira fracionada de grande ponto, então ela é utilizada para áreas delicadas e ela forma um grande ponto fracionado. Então, diferente dessas aqui, essas aqui me possibilitam uma área de 20 por 20. Então, vai depender da minha região de disparo. Agora, por exemplo, se eu quero fazer olheiras no meu paciente, é mais interessante que eu utilize essa aqui, porque a minha forma de acoplamento ela é mais precisa e delicada. Também por essa área ser uma área muito sensível, em que o cliente normalmente, mesmo com anestésico, ele vai referir um desconforto, eu vou tornar a área de ação pequena. Então, um disparo, para ele ser concluído, ele vai ser muito mais tolerável do que um grande disparo como essa aqui. Então, ela é uma ponteira, obviamente, que eu posso utilizar para cicatrizes. Então, ela é para detalhes e refinamentos. Porque a gente sabe, se a gente for usar ela para um rosto todo, nossa sessão vai ser muito demorada. Então, eu posso utilizar para cicatrizes e também área dos olhos, áreas delicadas. E ela sempre deverá ser utilizada com a lente da outra fracionada, que é F100, para que a gente tenha um disparo adequado.
Essa então é a nossa ponteira fracionada microablativa. Então ela vai conseguir disparar em uma área de até 20 por 20. Vou poder escolher se eu quero círculo, quadrado ou outra forma geométrica. E é uma ponteira que ela vai render, ela vai tornar mais ágil a minha aplicação. Uma vez que a minha área de atuação é grande, eu tenho uma boa área de cobertura para aplicar. Essa então é a nossa ponteira F50, então seria a ponteira fracionada mais agressiva que nós temos. Ela é utilizada quando realmente queremos um resultado mais expressivo, conforme a avaliação do nosso paciente. Então, quadros em que eu necessite uma agressão maior, é interessante que eu utilize a F50. Aqui nós temos os óculos que também acompanham o produto. Agora eu vou falar um pouco sobre as telas de utilização da tecnologia. Então aqui nós temos a descrição dos botões. Então vocês vão observar na tela de vocês um espelhamento da ponteira da íntima, o modo íntimo de aplicação. Então a gente vai estar clicando na tela, na palavra íntimo, vai ter uma caixinha com uma setinha para baixo, então isso já me indica qual ponteira eu vou estar utilizando na tecnologia. O botão distância, ele se refere ao que nós comentamos antes, a distância entre um pontinho e outro dentro do meu quadrante. Então, se eu quero uma distância curta, eu vou ter uma retração intensa. Se eu deixo uma distância longa, eu vou ter um resultado mais suave. O segundo botão nos fala sobre a duração. Então, a duração dos disparos desse laser, ela é em milissegundos. Então, quanto maior a duração que eu programar na tela, maior será a minha agressão. Também pelo fato de que mais tempo o laser vai ficar disparando sobre o local. No botão Scan Linha, conseguimos programar quantas linhas vamos disparar com o nosso aplicador. Então, por exemplo, aqui estamos com a ponteira de 360 graus. Se eu colocar 5 linhas, ele vai emitir 5 vezes num ângulo de 360 graus dentro do meu canal vaginal. Vamos colocar a potência em watts. Então, nós sabemos que a nossa energia em milijoules, ela vai estar relacionada com a potência que nós colocamos e também com a duração. Aqui no meio, conseguimos escolher uma forma geométrica de emissão e também nos botões ali centro e setas para baixo e para cima, conseguimos ajustar. Podemos inclusive fazer um disparo no papel para teste antes de iniciar o atendimento do nosso paciente. Na parte lateral da tela, nós vamos ter dois botões, um que se chama intervalo e o outro stacks. O intervalo eu só vou utilizar quando eu definir stacks, porque seria o tempo entre um stack e outro. O que seria o stack então? O stack seria o meu empilhamento de disparos. Então, se eu colocar que eu quero 5 stacks e 20 linhas no botão Scan Linha, o software vai entender que eu quero empilhar 5 vezes 20 linhas. Então, ele vai jogar uma camada de disparos e depois sobre aquela mesma camada outra. Isso nos indica também mais agressão. Quanto mais stacks eu colocar, mais profunda vai ser a minha agressão, porque elas vão se empilhando, se sobrepondo. Então, eu vou ter crateras muito mais profundas no tecido. Após colocados todas as informações, colocamos visualizar para conferir e também pronto. Quando eu coloco pronto, está pronto para disparar e o acionamento vai ser sempre no pedal. Estamos agora então no modo contínuo de utilização. O modo contínuo a gente só vai utilizar quando a gente acoplar a ponteira de corte. Então, decidi que eu vou usar a ponteira de corte, eu entro no modo contínuo, defino se eu quero fazer perfurações ou se eu quero formar um sulco. Então, defini que eu quero o modo contínuo, vou colocar a minha potência em watts e vou programar então o meu equipamento. A partir disso, eu vou ter que deslizar no tecido com o aplicador para que eu consiga formar o sulco na região. Então, vou colocar a minha potência determinada, visualizar e pronto. No modo fracionado, então, é aquele modo em que nós podemos estar utilizando essas aqui
porque elas vão disparar de modo fracionado, essa aqui e essa também. Então aqui nós vamos estar utilizando o modo fracionado, que ele tem mais parâmetros para serem programados. Então, de novo, nós vamos colocar a distância entre os nossos pontos, a duração da nossa emissão, a potência em watts. Vamos definir a nossa área de trabalho, quanto nós queremos atingir, então podemos ir de 1 por 1 até 20 por 20, ajustando aqui no menos e no mais da nossa tela de trabalho. Podemos programar também o número de estaques, que vai ser o número de empilhamentos, lembrando sempre que quanto mais estaques eu colocar, maior a agressão que eu vou gerar no meu tecido. Aqui embaixo ele vai somatizar a partir da minha potência e da minha duração, quanto eu vou ter de milijoules disponíveis. Posso escolher também a forma geométrica e o meu modo de trabalho. Então eu posso escolher se eu quero ordenado duplo, se eu quero ordenado ou desordenado o meu disparo. Isso não vai ter uma interferência no resultado que eu vou ter, é apenas a forma que eu quero disparar no tecido. É muito importante que eu sempre sinalize nessa tela qual ponteira eu estou utilizando. Então, por exemplo, vou usar a F100 ou a grande ponto. Eu tenho que selecionar na minha tela o F100 para que eu faça corretamente a programação dos meus disparos. Sempre vou colocar a visualizar e pronto. Assim posso disparar através do pedal. Aqui nós temos uma outra ilustração que nos mostra que podemos salvar protocolos ali nos botões 1, 2, 3, 4 e 5. Poderia deixar protocolos mais básicos pré-programados salvos, se for do meu interesse. Número 2 nos ilustra a ferramenta potência. Então a potência eu vou escolher a partir do meu protocolo. E a energia vai ser a minha energia total, a partir da minha potência e da minha duração. E por fim, eu sempre vou colocar a visualizar e pronto para conseguir disparar. Agora vamos falar um pouco sobre os cuidados que devemos ter na utilização da tecnologia. Então sabemos que a tecnologia é muito segura, mas que em fototipos altos, a partir do fototipo 4, precisamos ter uma atenção redobrada, utilizando energias mais baixas e também comunicando o nosso paciente da importância dos cuidados que ele precisa ter em casa para que não venha a gerar manchas na sua pele. Somente aplique a tecnologia se a pele do seu paciente estiver íntegra. Explique muito bem sobre evitar a exposição solar, aumentar a ingestão de líquidos para uma boa recuperação da pele. Avise para que ele interrompa o uso de todos os cosméticos que ele estiver fazendo em casa e também posteriormente à aplicação. Então, o nosso cliente ele só vai utilizar produtos orientados por nós que sejam compatíveis com a tecnologia. Precisamos orientar também para que o nosso paciente não utilize cosméticos com vitamina C até 7 dias após a aplicação. Os resultados obtidos com a tecnologia eles são visíveis desde a primeira sessão, visto que essa é uma tecnologia já muito consagrada para rejuvenescimento de pele. É importante estarmos atentos que quanto maior a energia utilizada na tecnologia, melhores os nossos resultados. Mas para termos segurança e nos distanciarmos de um caso de intercorrência, é sempre bom ter muito cuidado com a utilização da tecnologia, se guiando pelos protocolos e evoluindo essas doses conforme a nossa curva de aprendizado. Assim nós mantemos segurança e bons resultados. Alguns estudos já nos mostram, através de cortes histológicos, que essa melhora tecidual e essa propagação celular, ela se mantém até 6 meses após uma aplicação de uma tecnologia de CO2. Então é uma tecnologia já muito segura e muito estudada. Agora vamos falar um pouco sobre as orientações pré-aplicação. Então é muito importante realizarmos a anamnese do nosso paciente, coletar assinaturas, fotos, explicar sobre os termos de consentimento, explicar sobre os cuidados que ele vai ter em casa, porque o sucesso da nossa sessão vai depender também dos cuidados posteriores do nosso cliente. A gente vai orientar que ele venha para a sessão já sem maquiagem, mas nós também vamos higienizar a pele dele, sempre lembrando que não podemos utilizar ácidos e produtos com álcool.
Podemos fazer o uso de anestésicos tópicos ou não, vai depender muito da energia que a gente quer utilizar. E também vamos explicar ao nosso paciente que um quadro de herpes pode ser desenvolvido. Caso ele já tenha tido em algum momento da vida, ele poderá desencadear um quadro de herpes devido ao calor intenso e ao estresse que nós vamos estar causando na pele. Sempre devemos utilizar óculos de proteção, tanto no nosso paciente como o nosso. Caso venhamos a optar pela utilização do anestésico tópico, devemos saber que precisamos remover muito bem ele da pele e também secar. Como o nosso laser ele tem uma afinidade com a água, a composição química do anestésico também tem. Se deixarmos algum resíduo do anestésico na pele, podemos gerar uma intercorrência de queimadura no nosso paciente. Também no dia da sessão, se quisermos, podemos finalizar com um drug delivery, sempre utilizando mesclas líquidas e estéreis de uso único. Também precisamos explicar sobre a exposição solar. A exposição solar, mesmo que evitada, precisa ser com protetor solar. Então, utilize protetor solar, no mínimo fator 50. Orientações após a aplicação. Então, os cuidados que o seu cliente vai precisar ter em casa. A gente vai orientar ele a hidratar a região 2 a 3 vezes por dia. Podemos utilizar o Cicaplast, que já é uma formulação bem consagrada. Vamos indicar que ele não tome banhos quentes, não molhe a região afetada com água quente e também que ele não fique utilizando secadores de cabelo caso ele tenha feito uma aplicação facial. O protetor solar sem cor já pode ser utilizado no dia seguinte da aplicação e caso ele queira utilizar um protetor com cor, ele já pode a partir do 3º dia. A vitamina C, precisamos salientar que o cliente não deve utilizar por pelo menos 7 dias após a sessão, pois a vitamina C é uma formulação que pode causar oxidação e também manchas nas regiões em que aplicarmos. Algumas reações comuns que podem acontecer é um edema, normalmente esse edema é mais acentuado na área dos olhos, pode ocorrer então eritema, prurido, então não indicamos que o cliente fique coçando a área, porque isso pode gerar contaminações e a pele ela está lesionada, então oriente o seu cliente a não ficar colocando as mãos na região da aplicação. Caso haja a formação de microcrostas nas regiões do fracionamento, também não remover as casquinhas. E também poderá ocorrer um desconforto, que esse pode ser minimizado com compressas geladas. Possíveis efeitos adversos que podemos ter utilizando a tecnologia. Podemos ter infecções, então a área está agredida, está aberta. Podemos ter contaminações bacterianas e também de fungos na área tratada. Podemos ter hipercromia pós-inflamatória, que é a formação de manchas escurecidas na pele, e também a formação de cicatrizes. Então, clientes que foram mal avaliados e possuem alguma condição de cicatrização irregular poderão apresentar esse quadro após a utilização da tecnologia. Em fototipos altos, são os pacientes que mais devemos ter cuidado, porque eles podem desenvolver tanto hipo como hipercromias. No caso das hipercromias, elas podem ser transitórias e regredir com o passar dos meses. Já a hipocromia é uma condição muito mais delicada, em que muitas vezes não conseguimos repigmentar a pele do nosso paciente. Os pacientes com melasma devemos utilizar durações curtas, então o tempo de exposição do tecido ao calor deve ser mais baixo para que tenhamos sucesso e não um efeito rebote. Pacientes que já desenvolveram herpes poderão desenvolver após a aplicação da tecnologia, então é sempre importante conversar sobre a profilaxia anterior à sessão. Sempre utilize os protocolos orientados pelo guia clínico, pois já foram testados por nós e são muito seguros e eficazes. Contraindicações. Temos uma lista de contraindicações que você pode acessar no nosso material, mas vou falar um pouquinho sobre as mais relevantes. Então, pacientes que fizeram tratamento com isotretinoína há menos de 6 meses, não vamos aplicar a tecnologia. Pacientes que estão em uso de retinóides, ácidos ou hidroquinona, também não vamos agendar a sessão sem que ele faça a devida pausa.
Se ele estiver fazendo tratamento com outros tipos de laser, também precisamos fazer uma pausa ali no mínimo 15 dias para poder atendê-lo. Não vamos atender pacientes que tenham doenças fotossensibilizantes, por exemplo, lúpus. Então a lúpus ela pode ser reativada após uma exposição à luz ou ao calor. Então confira também estes dados com o seu paciente. Medicamentos fotossensibilizantes, de uso oral ou tópico. Então alguns medicamentos podem causar reações cutâneas de hiperpigmentação e também hipopigmentação. Então precisamos estar atentos. Temos uma lista disponível no nosso link do Drive com todas as medicações e as pausas necessárias para receber a aplicação. Junto com o nosso material, você pode observar as referências bibliográficas, fazer novas leituras e também tirar dúvidas sobre o material apresentado. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre a aplicação da tecnologia e sua usabilidade, pode entrar em contato com o Centro Técnico. Obrigada!